Olá, meus amigos, minhas amigas, continuando nossa super aula, né, sobre a Lei 11.091, chegamos aí no capítulo 3º. O capítulo 3º nós vamos trabalhar alguns conceitos, né, alguns conceitos importantes. Isso aqui é importante porque, gente, eu sou um especialista em planos de cargos e carreiras e remuneração. Especialista, né? Não querendo fazer uma autopromoção, mas eu já tive oportunidade aí de estudar, de dar aula de vários planos, tanto de polícia, polícia civil, sistema penitenciário, magistério, técnicos administrativos, né? Perícia técnica, ou seja, áreas bastante diferentes aí, bastante particulares, peculiares, né? E eu digo para vocês o seguinte: toda carreira tem conceitos específicos e o examinador gosta de cobrar estes conceitos específicos. Estão bem comigo aqui, né? Então, o legislador, o cara que elaborou o plano, né, fez questão de criar um capítulo para trazer os conceitos, né? O que acontece? Muitos planos de carreira pegam o conteúdo dos conceitos e mandam lá no capítulo 1º das disposições preliminares, né? Ou seja, é uma opção do legislador. Então vem comigo, vamos estudar aqui os conceitos, né? Muito importante, eu vou aproveitar e já vou adiantar um pouquinho dos assuntos, né? Porque tem muitos conceitos aqui que você tem que saber desses conceitos aqui, porque nós vamos utilizar esses conceitos mais para frente, né? Vem comigo aqui. Para todos os efeitos desta lei, aplicam-se os seguintes conceitos. Primeiro conceito, plano de carreira, né? Plano de carreira, conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se instrumento de gestão do órgão ou entidade, né? Então tá aqui, né? Ou seja, muitas coisas para comentar aqui. Primeira coisa, plano de carreira trata-se um instrumento de gestão do órgão ou entidade. É isso mesmo, né? Que lá tem as regras, né? Professor, olha só, o que eu devo ficar na cabeça? Regulam o desenvolvimento. Regula o desenvolvimento, ou seja, para ser carreira, o cara tem que se desenvolver. Para o cara se desenvolver, ele vai ter que se movimentar na carreira. Vai ter que se movimentar na carreira. Isso aqui não é um cargo isolado. Cargo isolado, não há necessidade de quê? De movimentação. Não há necessidade de movimentação. Então, aqui, ele quer o quê? A movimentação. De novo, plano de carreira, tá certo? Conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se instrumento de gestão do órgão ou entidade. Tranquilo, né? Agora começa a mudar. Esse conceito aqui de plano de carreira é um conceito utilizado aí em praticamente 99% dos demais planos no Brasil todo, ok? Agora vem um assunto, um conceito específico, cara. Um conceito bastante específico aplicável aqui às IFs, né? Nível de classificação. Nível de classificação. Ou seja, então nós temos lá, pense em uma universidade, antes de ler lá, quero explicar para vocês. Pense em uma universidade com diversos cursos, comunicação, administração, direito, medicina, eu quero um monte de coisa, né? Áreas de conhecimento bastante diversificado, tá? Uma monstruosidade de universidade, né? Vários campos, várias coisas, tudo lá, cara, tá lá, né? Gigante, grande, né? O que acontece? O cara pegou toda essa atividade, imagine a quantidade de diversidade, cara. Operador de técnico, jardineiro, cara, a quantidade de pessoas meio que trabalham nessas áreas, né? E bastante específicos, né? O que ele fez aqui? Eu vou dividir em nível de classificação. Ele vai pegar todo esse pelotão e vai classificar. Classificação, nível de classificação. Ele vai atribuir, cara, olha aqui, o que ele vai fazer aqui, ele vai pegar todo o pilotão dele, tá? Vai organizar em A, B, C, D e E, tá certo? Ou seja, o E, ele vai pegar todos esses cargos de nível superior, mandar no E. Tá? Ele vai pegar todos os cargos aí do cara que é alfabetizado e fundamental incompleto
e vai enquadrar no A. E assim por diante. Então, isso que é o nível de classificação. Gostou? Conjunto de cargos da mesma hierarquia, todo mundo que é A, B é B, tá? Classificada a partir do requisito de escolaridade. Então, olha só, o principal critério para definir os níveis de classificação, que são 5, A, B, C, D e E, é o quê? Escolaridade. Nível de responsabilidade, também é um segundo requisito, mas o principal é a escolaridade. Ou seja, toda vez que cair na prova a palavra escolaridade, cara, automaticamente tem que vincular o nível de classificação. Nível de responsabilidade, conhecimento, habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas atribuições. Bacana, tá aí. Professor, eu entendi, mas está faltando coisa. Está faltando coisa, reforço pedagógico para você aprender aqui. Ó. Então, aqui é o plano de carreira, né? Está aqui, né? Nós estamos explicando agora, ó, esse cara aqui, as letras, ó, A, B, C, D e E. Então, nós temos pessoas no A, pessoas no B, pessoas no C, no D e o E. Ele pegou todo o contingente da universidade, todos os cargos meios, todos os técnicos administrativos e redistribuiu em níveis de classificação. Técnico administrativo, nível A, nível B, nível C, nível D. Por exemplo, o concurso nosso, né, um dos principais concursos, assistente em administração, ele é o D. Tá? Professor, dá exemplo. Dou sim. Então nós temos aqui, ó, o A vai ser o cara alfabetizado e fundamental incompleto. Está relacionado ao quê? A escolaridade. Nível B, fundamental completo ou incompleto. Nível C, fundamental completo, médio. Né? D, completo. E E, superior. Por exemplo, nós temos aqui, ó, A. Tá vendo? Ó, o cara lá, ó, chaveiro, fundamental incompleto. É o cargo, né? A. Então, classificação A. Lavadeiro, alfabetizado, oleiro, né? Aí, ó, pescador profissional, cara, servente de obras, tem aí, cara, auxiliar operacional, né, auxiliar rural, né? B, olha os cargos do B, mestre de rede, incompleto, cadê um completo aqui? Aqui, ó, operador de teleimpressora, classe B, esse tem um cargo, ó, fundamental completo, mais experiência de 6 meses, olha aqui a comprovação das experiências. Isso aqui vai definir o quê? Os requisitos de ingresso, né? C, olha os cargos aqui, ó. Assistente de laboratório, fundamental completo. Assistente de TI, ó, médio completo, né? E vai para frente, né? Tem todos aqui, ó. D, né? Ó, operador de câmera de TV, nível médio, com completo, o profissionalizante ou experiência, né? Contador, olha aí, né? Aí tem as coisas, né? E E, somente nível superior, biólogo, auditor, administrador, tá? O superior completo, bacana? Então temos aí esse negócio. Então, isso que vem a ser nível de classificação, tá? Então é o seguinte, nível de classificação está relacionado ao conjunto, a sua escolaridade ou aquele bloco, pode ser A, B, C, D ou E. É claro, o A ganha menos e o E ganha mais, ele vai subindo, né? Ok? Vem comigo. Terceiro item, ó. Padrão de vencimento. Tá? Padrão de vencimento. Posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do nível de capacitação e o nível de classificação. Nós já sabemos que o nível de classificação do cara pode ser A, B, C, D e E. Professor, nível de capacitação, né? Nível de capacitação pode ser a letra 1, 2, 3 e 4. O somatório desse cara, ou seja, tem que ser capacitação, vai fazer o quê? O PV, o padrão de vencimento. Então, esse vai ser o padrão de vencimento do cara, tá? Professor, onde que eu enxergo isso, professor? Lá na estrutura de carreira. Está aqui. Aqui. A estrutura de carreira aqui, tá? Ó, já passei para vocês, ó. Nível de classificação, tá? E nível de classe de capacitação. Esse classe de capacitação a gente vai explicar para vocês mais um pouco, entendeu? Então nós temos aqui, ó, esse P01 aqui. Então o nível de padrão é esse aqui, nesse caso, P03, ó. Tá? Então o cara está na posição 3 aqui, por acaso, ó, posição 3, ó. Posição 3, ó, do piso da A. Aqui. Então esse aqui é o padrão de vencimento, ó.
classes de capacitação. A gente vai ver isso mais para frente aí. O outro que nós estamos é nível de classificação, é letra. Então, o cara vai ter o A, então, A aqui, entendeu? 3 significa que ele está na referência 3 aqui da capacitação, tá? Nível de padrão. Então, isso aqui, esse é o P03, esse cara que vem a ser o vencimento padrão, tá? É esse cara aqui. Nível de capacitação, ó, tá? Nível de capacitação são essas letras, são 4 níveis, né? Vamos lá, outro, cargo. O cargo onde o cara vai ocupar, criado por lei, né? Conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor. Então, cometidas que o servidor ele vai ocupar um cargo e esse servidor tem como trabalho o quê? Ó, desenvolver as suas atribuições com as suas devidas responsabilidades. Nível de capacitação. Tá? Nós já explicamos esse sujeito aqui para vocês, né? Mas vou explicar de novo. Nível de capacitação. Posição do servidor na matriz hierárquica de padrões de vencimento. Em decorrência, o nível de capacitação, né? Em decorrência da capacitação profissional para o exercício das atividades do cargo ocupado realizado após o ingresso, né? Ó, níveis de capacitação. Ó, esse cara aqui, ó. Nós temos quantos níveis de capacitação? Adiantando o assunto, 4, ó. O A tem 4 níveis, o B, 4 níveis, né? E o que acontece? Lá no capítulo 6º, nós vamos estudar as regras de quê? De movimentação do cara, ó. Tá? Como é que o cara vai sair daqui? O objetivo do cara é para lá, ó, sempre para cá e para baixo, né? Quanto mais ele fizer esse sentido aqui, mais ele ganha. E essas regras serão definidas nas próximas aulas. Então, podem ficar tranquilos aí, que vocês estarão aí, vocês vão saber tudo sobre isso. Cara, essa aqui é uma aula para você aprender. Aqui não tem enrolação, aqui não tem auto-engano, cara. Aqui é para você aprender, né? Ambiente organizacional. Rapaz, é coisa de cultura, né? Cultura, ambiente organizacional, onde o cara vai estar trabalhando, né? Onde o cara vai estar trabalhando. Área específica de atuação do servidor, integrada por atividades fins ou complementares, organizadas a partir das necessidades institucionais a que orienta a política de desenvolvimento de pessoal. Usuários. Usuários, né? Pessoas ou coletividades externas ou internas à instituição federal do ensino que usufruem direto ou indiretamente os serviços por ela prestados. Então, nós temos aí 7 conceitos, papo reto com vocês. Eu não consigo enxergar um aluno competitivo se ele não tem esses 7 conceitos, é muito fácil. Com essa explicação aqui já deu para você ter um entendimento. E no decorrer da aula, a gente vai voltar a explicar muitas coisas na aplicação prática desses conceitos, cara, você vai acertar. Então, são quantos? 7. 7 conceitos específicos, né? Exercício. Pedro, segundo a OSP 2010, assistente em administração. De acordo com a Lei Federal 11.091, conceitua-se como padrão de vencimento. Então, o cara quer o quê? Padrão de vencimento. Nós já sabemos que o padrão de vencimento está vinculado ao quê? O nível de classificação e o nível de capacitação. A, né? Vem comigo aqui. O conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor. Nós estamos falando de quê, cara? De padrão de vencimento? Não, estamos falando de quê? Do cargo. Então, anota aí cargo. B, a posição do servidor na matriz hierárquica de padrões de vencimento em decorrência da capacitação profissional para o exercício das atividades do cargo ocupado realizado após o ingresso. Isso aqui chama-se o quê? Nível de classificação, a posição do servidor na matriz hierárquica do padrão. São quantas posições? 4, né? Tá aí. C, posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do nível de capacitação do cargo e nível de classificação.
Combinou os dois e o salário do cara. Isso aí que é a resposta, ó. Padrão de vencimento. D. Área específica de atuação do servidor, integrada por atividades fins ou complementares organizadas a partir das necessidades institucionais que orienta a política, a ambiência organizacional, né? As pessoas ou coletividade, internas ou externas à instituição federal, que usufruem, direta ou indiretamente, os serviços prestos. Estão falando que dos usuários. Ou seja, uma questão aí bacana, a letra C é a questão correta, letra C. Vamos lá. Pedro II, o IDECAN 2014, está até errado aqui. Então, vamos lá. Relacione adequadamente conceituações trazidas pela Lei 11.091 de 2005 às respectivas características. Ou seja, o cara quer que a gente combine aqui, né, com o de cá, né? Vem cá. Área específica de atuação do servidor integrada por atividades fins ou complementares organizada a partir das necessidades institucionais que orienta a política. Nós estamos falando do item 4, né? Esse cara é o conceito do ambiente organizacional. Posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do nível de capacitação do cargo e nível de classificação. Nível de capacitação e nível de classificação, nós estamos falando do quê? Do padrão de vencimento, ok? Conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares dos cargos que integram determinada carreira, constituindo-se instrumento de gestão do órgão. Poxa, cara, isso aqui é o quê? Plano de carreira. Conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir do requisito de escolaridade, nível e responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas atribuições. Estamos falando o quê? Do nível de classificação, que são 5 níveis de classificação. 4, 3, 1, 2 é a alternativa. 4, 3, 2, 1, letra D de dado. Temos aí a resposta, letra D de dado, né? E aí, prof? Tranquilo, né? Cara, não tem jeito, cara. Assista as 8 partes que você vai gabaritar. Pode ter certeza disso, ok? Encerramento, Gandhi. Olho por olho, o mundo acabará cego, né? Muito profundo, né? Olho por olho, cara. Cara, o mundo está tenso. As pessoas estão tensas, né? Sempre existe agressões dos dois lados. Então, se você receber uma agressão e se você for revidar, olho por olho, o mundo vai ficar cego. Tá? Não tem jeito, cara. Todo mundo vai perder seu olho. Então, você tem que respirar e cortar essa ideia, né? Interromper esse ciclo. Forte abraço, fico com Deus. Tchau.